Seja bem-vindo ao curso de Qualificação Térmica. Eu sou Daniel Moura, CEO da Clean. Se você está vendo esse canal pela primeira vez, clique em inscrever e ative o sininho para mais novidades. Aqui nós temos uma guerra entre pressão e temperatura que acometia as autoclaves de 20 a 30 anos atrás. Nesse diagrama você pode procurar, mas não vai encontrar nenhum sensor de temperatura. Isso porque a pressão era mensurada através de manômetros e a temperatura era uma leitura indireta. Se nós observarmos a seguir um manômetro, que está aqui representado nessa imagem, nós poderemos perceber que há duas representações de escala. A escala interna em kgf por centímetro quadrado mostra a pressão, que é o que realmente esse instrumento mede, né? A grandeza que ele realmente mede. Já a escala externa mostra a temperatura, mas essa temperatura é uma medida indireta, ou seja, esse não é um instrumento de medição de temperatura. O resultado disso é que a engenharia clínica, normalmente para fazer a manutenção e garantir um funcionamento correto dessa tecnologia, levava consigo um manômetro calibrado, né, um instrumento de calibração de pressão. A importância das máquinas antigas, né, em ter uma instrumentação de pressão é muito clara. Você vê o manômetro logo no início da máquina, no topo da máquina. Porém, com a evolução, o conhecimento do processo de esterilização, as empresas mudaram os projetos das máquinas, de tal forma que agora, né, nos dias atuais, nós vemos máquinas que usam outro tipo de diagrama, de projeto. E nesse novo tipo de projeto nós temos um PLC, um circuito lógico programável, né? Ele vai fazer o controle do tempo e da temperatura e mede através de um único sensor de temperatura colocado no dreno. Fica bem aqui na máquina. Bom, o que isso vai ocasionar então com as equipes de assistência técnica e de engenharia clínica? Não se precisa mais do sensor, né, do padrão de pressão. Tem muita gente aí, né, os profissionais são mais antigos no mercado, né, então não precisa mais de pressão porque a temperatura venceu essa disputa. E é bom porque a engenharia clínica não tem que gastar calibrando mais um padrão de pressão, agora ela só vai se concentrar na temperatura. Nós podemos ver que essa guerra ela foi vencida pela temperatura porque na própria máquina os manômetros agora ficam na parte inferior, não mais na parte superior da máquina. Você pode observar isso olhando aqui a imagem da máquina, tá? E ganhou status, na verdade, o medidor, né, digital de pressão, de temperatura, melhor dizendo, né, que está aqui no topo da máquina, né, que fica mais visível aí para o operador, para quem trabalha com a máquina no dia a dia. Bom, mas onde que vem então a definição de qualificação térmica e de qualificação? Com a saída da grandeza de pressão, nós ficamos só com a temperatura. Então, qualificação térmica é, na verdade, uma verificação documentada de que o equipamento ou a área de temperatura controlada garantem a homogeneidade térmica em seu interior. O que isso significa, então? Significa que um só sensor de temperatura colocado na máquina não é suficiente para garantir a qualidade do processo. É preciso analisar todo o interior da câmara interna, né, da máquina, do equipamento. Então nós sabemos que por convecção a temperatura é mais fria nesse ponto e é mais alta nos pontos mais altos da máquina. Só que agora nós precisamos medir cada um desses pontos para garantir que de fato a temperatura mínima estabelecida aqui no controlador eletrônico seja garantida em todo o processo. É isso que se chama homogeneidade do processo. Bom, e como as empresas de assistência técnica, elas pensaram em fazer isso, né? Então, na verdade, elas tinham que colocar múltiplos sensores dentro das câmaras e para isso a instrumentação que existia, né, que era disponível, era um instrumento de bancada. Né? Aqui nós estamos vendo um Agilent 34972A, que é um data logger. Né? Então, o data logger ele vai registrar dados de múltiplos sensores e vai transferir esses dados para um computador. Quem nunca
recebeu uma equipe de assistência técnica, né, que levava esse conjunto, né, naquela época, né? E no computador o profissional tinha que selecionar ali qual que era o tipo de sensor em cada canal, né, para poder realmente fazer aí depois um gráfico. E esse gráfico, ele é um gráfico de múltiplas linhas, né? São esses aí. Cada linha dessa representa um sensor, apesar de que o sensor não é lido simultaneamente com o outro, né? Ele é lido um de cada vez, mas você tinha a impressão de que era um gráfico paralelo. Esse gráfico ele não representa bem o processo de esterilização, tá? O processo de esterilização está bem mais acima no gráfico. Mas isso ficou no imaginário dos engenheiros, né, principalmente aqueles que não conheciam muito bem o processo de esterilização, e até hoje você vê engenheiros exigindo nos relatórios que se tenha o gráfico multilinhas, mas não presta muita atenção realmente na parte onde tem a esterilização, que é essa parte aqui, tá? Então, essa cultura, né, ela precisa ser mudada, de fato, até porque o que acontecia com o profissional, né, dessa linha de instrumentação? Ele pegava esse gráfico inteiro e jogava num relatório, né, no formato Word. Então era difícil, né, e até hoje é difícil, através da contemplação só do gráfico, determinar qual que é o ponto mais frio da máquina durante o processo de esterilização. Então vale a pena aí os engenheiros, né, alterarem aí a sua forma de identificar esse gráfico, e ao longo desse treinamento nós vamos mostrar como fazer isso direito, tá bom? A gente vai realmente mostrar isso aí com o nosso colega professor Luiz Cláudio, que daqui a pouco vai estar falando com vocês. Bom, e por que é tão importante então a qualificação térmica? Porque ela está em todo lugar no hospital. Então a gente tem aqui na autoclave, que na verdade é o nosso assunto de hoje. Nós temos também nas autoclaves verticais aí, que ficam nos laboratórios, né, em outros pontos do hospital. As autoclaves odontológicas e de bancada, elas também precisam de qualificação térmica, tá? Ainda no CME nós temos a termodesinfectora, também temos as cadeias de frio, né? Os freezers aí, as câmeras de conservação de medicamentos nas farmácias, de bancos de sangue. Até no SND nós temos aí a termodesinfectora para lavadora de pratos, né? Se não for bem cuidado aí pode contaminar todos os funcionários do hospital, então vale a pena fazer uma qualificação também nesse tipo de equipamento. E não para por aí, né? A parte de laboratório, a gente tem muito equipamento termocontrolado, muito mesmo. Aqui a gente tem um exemplo que é a estufa de cultura. Então, para saber se realmente está bem homogênea a temperatura, vale a pena fazer ali a qualificação dentro desse ambiente. A centrífuga também, né? A centrífuga térmica, e é claro, né, principalmente as incubadoras neonatais, que estão aqui representados. Então, dentro da cúpula também é um ambiente que precisa ter um controle de temperatura bem aprimorado. Então, o qualificador térmico ele é um investimento que precisa ser feito para ser utilizado full time no hospital. Isso vai ter uma série de benefícios aí no dia a dia do hospital, tá? E valorizando o profissional de engenharia clínica e valorizando também aí todos os profissionais da saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo operacional do AcleanCheck. Neste vídeo vamos entender o funcionamento do módulo Multisensor de Temperatura MMT. O vídeo é composto pela apresentação inicial, configuração do módulo, configuração do AcleanCheck, monitoramento gráfico da temperatura e problemas e soluções. Vamos então à apresentação do módulo MMT. Este módulo foi concebido para participar da validação do processo de esterilização, dentro do ensaio de qualificação térmica, coletando e registrando temperaturas de autoclaves, câmaras de refrigeração, termodesinfectoras e outros equipamentos térmicos. Ele faz a leitura e o registro de 8 ou 16 sensores de temperatura, então ele possui 8 ou 16 canais de temperatura. E a faixa de leitura vai de menos 30 a 150 graus Celsius, as partes que compõem o módulo MMT do AcleanCheck. Por se tratar de uma inovação tecnológica, existem diversos procedimentos e técnicas operacionais que devem ser seguidas pelo técnico para que ele consiga com sucesso realizar a qualificação térmica de um equipamento ou coletar os dados térmicos de um equipamento para a qualificação dele. Vamos iniciar então pelo cabo de conexão do AcleanCheck e módulo. Então esse cabo é responsável por levar a alimentação elétrica, por receber os sinais do módulo, então ele faz toda a conexão entre módulo e AcleanCheck. O seu conector deve estar bem firme no AcleanCheck para evitar problemas durante a aquisição dos dados. O próximo componente é a caixa de interface e condicionamento de sinal.
Essa caixa contém um circuito eletrônico que vai fazer a leitura dos sensores de temperatura e enviá-las para o ACleanCheck. Vamos agora ao terceiro componente do módulo MMT, que são os cabos extensores dos sensores de temperatura. Então são dois cabos que comportam 8 sensores cada um, e esses cabos possuem uma forma e uma composição tal que permite que seja passado pela porta da autoclave, pela porta de uma câmara de refrigeração, de um superfreezer, transmitindo os sinais de temperatura dos sensores para o módulo. O acessório de número 4, ele é a vedação para ser utilizado junto à porta de autoclave. Esse acessório permite que se utilize o cabo do MMT através da porta da autoclave. Lembrando que a NBR 16328 permite a passagem dos sensores por qualquer via, desde que isto não interfira no processo térmico do equipamento, ou seja, que não cause, no caso da autoclave, um vazamento de vapor ou uma entrada de ar no pré-vácuo. Isto é uma grande vantagem, principalmente para as autoclaves mais antigas que não possuem a porta de validação. O quinto item é o coletor de condensado. Ele também permite a utilização do MMT na autoclave, impedindo que o condensado interfira na leitura de temperatura. Por último, o sexto item, o indicador de varredura, irá nos mostrar se está sendo feita a varredura e se está sendo feita uma varredura de 8 ou 16 sensores. Cada cabo possui um conjunto de 8 sensores conectado a ele, então cada cabo se subdivide em 8 cabinhos, formando os 16 sensores que estão presentes nesse módulo. Cada um dos 16 cabinhos tem em sua ponta um sensor de temperatura, que é uma termorresistência de alta precisão. Porém, devemos ter os cuidados necessários para que eles durem bastante tempo. Como por exemplo, não aplique ângulos pequenos no cabo. O que são ângulos pequenos? Não faça curvas, não aplique ângulos com diâmetros inferiores a 1,5 cm. Isso vai forçar o cabo e na alta temperatura pode ocorrer um rompimento dos fios internos, danificando a passagem do sinal de temperatura para o módulo. A codificação da numeração é feita através de anilhas coloridas. A leitura das cores é feita do cabo para o sensor, do cabo para a ponta. Na tabela de codificação à esquerda, faremos a leitura no sentido esquerda-direita. Sendo assim, o sensor mostrado na figura possui a codificação vermelho e verde. Ao identificarmos vermelho e verde na tabela à esquerda, vemos que este é o sensor número 9. Veremos mais adiante a importância da numeração de cada sensor para posicionamento dele na autoclave. Vamos falar mais detalhes do coletor de condensado. Como o cabo de temperatura ele é aplicado dentro da autoclave, da câmara interna da autoclave, ou seja, há uma pressão e temperatura muito elevadas em relação ao ambiente, a penetração de vapor dentro do cabo. Portanto, ele acaba condensando e sendo expulso pela pressão para fora da autoclave através desse cabo, por dentro dos cabinhos. Para eliminar esse excesso de condensado dentro do cabo, pequenas aberturas próximas à caixa de interface. Essas aberturas vão evitar que a água ou condensado penetre para dentro da caixa de interface ou que feche um curto-circuito no cabo, atrapalhando a captação dos sinais de temperatura, ou seja, que interfira nos sinais de temperatura. Para isso, existe essa espuma que fará o papel de coletor de condensado. Ele vai absorver essas gotículas de água que aparecem ali de condensado, evitando que elas causem problema na leitura. Mesmo com esse artefato, é importante que se verifique constantemente esse ponto e deixe sempre seco o cabo para evitar qualquer tipo de interferência durante a captação da leitura das temperaturas. Vamos entender um pouco mais agora sobre o acessório de vedação da porta. Ele é composto por mantas de silicone, que são utilizadas para se evitar o vazamento de vapor devido à alta pressão interna da câmara. E evita também que o ar entre para dentro da câmara quando for feito o vácuo no início do processo de esterilização. Antes da instalação da manta, devemos nos preocupar com a guarnição da autoclave. Essa deve estar limpa e muito bem lubrificada, principalmente deve ser verificado se ela não está ressecada, pois se for uma guarnição muito rígida, muito ressecada, ela pode até vedar o vapor durante os processos de esterilização. Porém, com o uso da manta não será possível fazer a vedação e proceder aos testes de qualificação térmica. Este acessório de vedação ele possui duas camadas, uma camada horizontal, que fica voltada para a parte interna da autoclave, e uma camada vertical, que fica para o lado da porta da autoclave. Essas duas camadas se complementam e são fixadas uma à outra através de uma solda que vai evitar que os cabos se sobreponham, atrapalhando a vedação da porta. Os dois cabos extensores vão passar por dentro do acessório, entre as duas camadas, como se fossem um sanduíche. Isso vai fazer com que a vedação seja extremamente eficiente. O conjunto cabo mais acessório de vedação deve sempre ser posicionado na guarnição na parte horizontal e superior da guarnição da autoclave, nunca nas curvas, na parte vertical ou na parte inferior. Essas áreas destacadas devem estar sempre muito bem lubrificadas com graxa de silicone, a parte interna da manta e a parte externa da manta de silicone. Então vamos passar a graxa de silicone, que é a mesma utilizada para lubrificar a guarnição.
Isso vai facilitar o deslizamento da porta e vai ajudar na vedação também do conjunto e da autoclave. Vamos agora à parte do acessório que chamamos de indicador de varredura. Ele vai nos mostrar qual é o sensor que está sendo lido naquele dado momento. Então, para interpretar qual sensor está sendo lido, vamos verificar primeiro o LED 1. O LED 1 nos indica que está sendo lido de 0 a 7 ou de 8 a 15. Os demais LEDs vão nos informar especificamente qual sensor que está sendo lido no momento. Se estivermos trabalhando somente com 8 sensores, selecionarmos somente a leitura de 8 sensores no CleanCheck, então esse LED 1 ficará sempre aceso e a varredura vai ocorrer nos demais LEDs, mantendo este sempre aceso, mostrando que estamos lendo somente um conjunto de 8 sensores. No exemplo mostrado, o LED 1 está apagado, indicando que estamos lendo do sensor de 0 a 7. Os sensores devem ser posicionados dentro da câmera conforme descrito na NBR 16328. Não podemos colocar os sensores em qualquer posicionamento, deve seguir esse mapa de posicionamento geométrico da norma. Para tanto, vamos fazer uso de cestos, já utilizados na própria autoclave. Se for o processo sem carga, vamos fixar os sensores nos cestos, utilizando, por exemplo, fita crepe, essa utilizada em CME. Caso seja feito com carga, vamos colocar os sensores dentro dos pacotes fixos lá dentro e presos através do próprio fechamento do pacote. Então, cada sensor deve ser fixo em sua posição. Por exemplo, o sensor 9 que vimos anteriormente, que tem a codificação de anilhas vermelho e verde, ele deve ser colocado na posição 9. Os sensores que ficam instalados próximos a ponto de injeção de vapor na câmara interna, tipo o sensor 1, 2 ou 4, depende da marca do equipamento, eles estão sujeitos a maior ponto de temperatura. Tomar muito cuidado para não receber jatos diretos de vapor na hora da injeção. Isso pode trazer um registro que não é real da temperatura interna da câmara. Outro sensor que merece destaque é o sensor número 12. Ele é instalado junto ao dreno do equipamento, muito próximo ou paralelo ao sensor de controle do equipamento da autoclave. Esse sensor deve ter sua fixação muito bem feita para evitar que a bomba de vácuo sugue o sensor na hora do momento de pré-vácuo, ok? Este também é o ponto mais frio da máquina, então é o sensor onde se espera ter menor temperatura. O próximo passo é posicionar o conjunto vedação mais cabo na porta da autoclave, naquela posição já recomendada anteriormente, na parte horizontal e superior da guarnição. Instale o acessório de forma que o cabo fique inclinado para dentro da autoclave com uma pequena folga, pois no caso da porta puxar o sistema um pouco para cima ao ser fechada, não vai ocorrer o esticamento do cabo e não forçará o sensor a ser solto de sua posição no cesto. Posteriormente a isso, basta fechar a porta da autoclave e vamos partir para a próxima etapa. Vamos proceder agora à configuração do CleanCheck. A primeira coisa é conectar o módulo na porta de expansão do CleanCheck. Depois vamos clicar na tecla Enter para ligar o equipamento. E vamos clicar em Enter mais uma vez para entrar no menu de ligar o Bluetooth. Veja, agora com a tecla Função Mais, vamos mudar o Bluetooth para ligado. Na tecla ESC, vamos sair dessa função e retornar ao menu principal para acessar a função Temp. Vamos então navegando aqui pelas funções do CleanCheck, ECG, pressão, desfibrilador e finalmente a função Temp. Vamos confirmar com a tecla Enter. Acessamos então o menu Temperatura. Nesse menu principal não terá utilidade com o módulo MMT. Vamos clicar em Função Mais para poder utilizarmos as funcionalidades do MMT. Clicando em Função Mais, vamos entrar no submenu 1, onde faremos a varredura de 8 sensores de 0 a 7. Note que na linha inferior do display aparece o sensor que está com a menor temperatura naquele momento, naquele instante. Neste caso é o sensor 0. Ao clicarmos mais uma vez em Função Mais, iremos para o submenu 2, onde faremos a varredura de 16 sensores, ou seja, será feita a leitura de 0 a 15. Neste submenu também temos a temperatura mínima registrada na linha inferior do CleanCheck. Note que neste caso estabilizou no sensor 10. O registro da temperatura mínima na tela da CleanCheck tem o propósito de chamar a atenção do técnico ou do operador para que ele verifique se há algum problema na monitorização das temperaturas e tome uma atitude imediata para a correção, fazendo com que ele não perca parte do processo de qualificação ou todo o processo. Outra funcionalidade que o CleanCheck apresenta é a varredura sensor a sensor, que pode ser acessada clicando na tecla Enter. Então, ao clicar nessa tecla, vamos paralisar a varredura e manteremos o registro da temperatura de um único sensor. Podemos fazer isso para todos os sensores, obtendo gráficos ou valores máximos e mínimos individuais de cada sensor, e é também uma forma para verificar cada sensor individualmente. Caso um deles apresente defeito, podemos paralisar a leitura, a varredura, nesse sensor e verificar sua variação de temperatura. Para retornar a varredura novamente, basta clicar em Enter mais uma vez. A aplicação de varredura de 8 ou 16 sensores em autoclaves se dá especificamente no fato de que as autoclaves pequenas, de pequeno porte, menores que 54 litros, passam pelo processo de qualificação com 8 sensores, enquanto as maiores que 54 litros, autoclaves grandes, passam com 16 sensores. Vamos retornar agora ao aplicativo, que ficou contando o tempo, da OS,
E vamos agora fazer o pareamento do AcleanCheck com o dispositivo móvel, com o aplicativo, para que ele possa receber via Bluetooth os dados de temperatura coletados pelo AcleanCheck. Então vamos clicar em Menu, Scan, Permitir, vamos utilizar o Bluetooth, e Buscar. Ao clicar em Buscar, vamos ver que vão aparecer diversas opções de Bluetooth na tela, mas o AcleanCheck é o HC06, identificado com essa sigla. Então clicamos em HC06 e terminamos o pareamento do dispositivo nesse momento. Agora, vamos retornar ao aplicativo para realizar o registro gráfico das temperaturas. Então vamos clicar em Fazer testes, selecionar Temperatura, Iniciar, e aí já estará o gráfico. Mas vamos mudar primeiramente o nome de incubadora para esterilização autoclave. Então este gráfico vai representar a variação temporal da temperatura dentro da câmara interna, a leitura dos 16 sensores em série. Então teremos aí um registro de máxima leitura que foi realizada. E na tela do AcleanCheck poderemos acompanhar a mínima leitura realizada. Ambos parâmetros são importantes para a geração do relatório de qualificação térmica posteriormente. Para guardar este gráfico, vamos clicar em Salvar, Salvar novamente. O gráfico ficará disponível na galeria de fotos do dispositivo móvel. Ainda não terminamos, vamos agora fazer o upload desse gráfico para o relatório de qualificação térmica. Vamos voltar aos testes, vamos clicar agora em Calibração, onde será pedido agora o upload desse arquivo. Então vamos clicar agora em escolher arquivo e localizar o arquivo do gráfico no dispositivo móvel. Normalmente será o primeiro gráfico da galeria. Então clicamos nele e fazemos upload desse arquivo. Ok, confirmado que foi com sucesso. Faremos agora o upload da fotografia da posicionamento dos sensores dentro da câmara ou dentro do carrinho, que será inserido dentro da câmara. Isso servirá de documentação para comprovar quais foram as posições testadas. Estas exigências constam na norma NBR 16328. Vamos selecionar aqui então o arquivo com a fotografia registrando, fazer o upload dele. Ok, upload confirmado. Vamos caminhar para o encerramento da OS, mas antes não se esqueça de realizar a desmontagem e a guarda do módulo MMT. Vamos agora entrar na fase, preencher agora os detalhes de execução dessa preventiva, ou seja, ocorreu conforme planejado. Vamos finalizar voltando, clicando agora em finalizar ensaios, confirmando. E vamos para a ficha de fechamento da ordem de serviço, onde pegaremos assinatura, nome, matrícula e assinatura do responsável pelo acompanhamento do processo de qualificação térmica ou da OS de preventiva. OS concluída, agora ela irá subir para o sistema web, onde faremos as próximas etapas. Vamos agora, através do acesso web, realizar a finalização do serviço de qualificação térmica, ou seja, a emissão do relatório de qualificação térmica. Vamos acessar aqui a central de calibração, localizar a OS preventiva que foi fechada, clicar nela e já podemos ver um resumo da ordem de serviço na tela. Clicando em PDF, vamos ter acesso à OS de preventiva completa com todas as informações, anotações, assinaturas e o checklist totalmente preenchido de tudo que foi verificado no equipamento. Este documento pode ser salvo ou impresso. Vamos clicar em voltar no navegador e retornamos à tela inicial da OS resumida. Agora clicamos em calibração e performance. Ok. E vamos ver uma tela para emissão do certificado de calibração. Vamos clicar no relatório de qualificação térmica ao final desta página e seremos direcionados para a tela resumo do relatório de qualificação com os dados do equipamento, o gráfico que foi registrado e um campo para preenchimento da temperatura mínima que coletamos na tela do AcleanCheck e a temperatura máxima que coletamos aqui no gráfico. Para registro dessas temperaturas, vamos ignorar a casa após a vírgula. Vamos clicar em gerar relatório. Nessa primeira página, a parte principal é a identificação do equipamento e o local onde foi realizado a qualificação térmica. No item 4 estão as etapas do procedimento de qualificação, juntamente com a fotografia que registra o posicionamento dos sensores durante aquele teste, durante aquele ensaio. Essa fotografia é a que foi feita ao upload durante o atendimento com o dispositivo móvel. Na etapa do 4.2, que é o ciclo com carga, e logo abaixo o registro gráfico da temperatura que foi colhida nesse ensaio. Em seguida, temos os critérios de aceitação, que são os critérios definidos pelas normas, e pelo protocolo de qualificação térmica do hospital ou da empresa que está prestando o serviço. Fica destacado aqui o F0 que foi calculado em conformidade com o tempo de esterilização registrado e a temperatura mínima registrada também. No item 6, a periodicidade para requalificação e no 7, os padrões utilizados na qualificação, ou seja, qual o status do equipamento de coleta de temperatura. Este módulo sai com calibração de temperatura de fábrica ou, opcionalmente, com calibração RBC. Vamos falar um pouco agora da norma NBR 16328. Nas definições da norma,
Está claro que deve ser feita análise gráfica, porém não exige-se que sejam feitos diversos gráficos, ou um para cada sensor. Outra importante observação que tem nesta norma é que durante a qualificação térmica de autoclave a vapor, devemos registrar somente a fase da temperatura na fase de esterilização. Preparamos neste guia Problemas e Soluções sensores com indicação de temperatura acima do aceitável. Caso isso ocorra com algum sensor, você poderá identificar facilmente com aquela tecla Enter, segurando a varredura e verificando qual sensor que está causando aquele pico de temperatura no gráfico. Provavelmente houve a penetração de condensado, que escorreu pelo cabo e foi parar dentro da caixa de interface, fechando o curto interno, atrapalhando a leitura da temperatura daquele sensor específico. Então mantenha sempre secos os furos de extravasamento do condensado, mantenha a espuma de coletora sempre no local, ok? E caso isso ocorra, você tem que aguardar secar a caixa de interface. Em caso de congelamento do gráfico ou de paralisação do mesmo, temos duas possibilidades. O CleanCheck pode estar com a bateria fraca não emitindo mais os sinais de temperatura via Bluetooth, ou há uma desconexão do módulo ou um defeito interno do módulo ou do CleanCheck. Para certificar, carregue a bateria do CleanCheck, se desconectar, reconecte novamente via Bluetooth e utilize o Power Bank para alimentar o equipamento. Então é isso, pessoal. Até a próxima!